Revelado. Viúvo bilionário gasta 500 milhões investidos para encontrar o amor inesperado. A Avenida Paulista fervilhava, mas para Ricardo tudo parecia cinza. Ele caminhava por aquele elegante prédio, onde os ecos das gargalhadas de Clara ainda dançavam no ar, mesmo que agora só restassem sombras. A vida de bilionário, recheada de negócios milionários e conquistas, se tornara uma prisão de solidão após a perda trágica da mulher que tanto amou. O que era um lar vibrante se transformara em um labirinto de memórias que o sufocava. Ricardo precisava de um jeito de preencher aquele vazio, e em um momento de desespero teve uma ideia. Um desfile beneficente, em que gastaria nada menos que 500 milhões em vestidos deslumbrantes projetados por estilistas renomados. O evento emergiu como um turbilhão, envolvendo a cidade em uma expectativa quase palpável. Enquanto sua família tentava convencê-lo a procurar terapia, ele se fechava cada vez mais em sua crença de que aquele desfile poderia curar seu coração partido. Nesses dias de preparação frenética, Ricardo se sentia como um artista prestes a estrear, mesmo com as críticas afiadas da família o atingindo como flechas. Então, a vida lhe presenteou com Ana, uma jovem estilista de apenas 25 anos. Originária de uma realidade que mais parecia um sonho distante para a elite de São Paulo, ela tinha um talento fresco e autêntico que ressoava em cada peça que criava. "Você não pode subestimar a arte que vem do coração", disse ela certa vez, enquanto desenhava com fervor, e aquelas palavras começaram a ecoar cada vez mais dentro dele. Ana não era apenas uma designer, ela iluminava as noites sombrias de Ricardo, com uma visão que desafiava seu entendimento sobre moda e, acima de tudo, amor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Conforme o desfile se aproximava, o frenesi crescia. As luzes da cidade se tornavam um reflexo da intensidade emocional que envolvia Ricardo e Ana. Mas o clímax disso tudo estava reservado para mais cedo do que ele imaginava. Uma revelação chocante sobre Clara surgira, algo que não apenas abalou seu mundo, mas também revelou segredos que ele jamais esperaria. Clara, antes de conhecê-lo, tinha se relacionado com pessoas de classes sociais que ele sempre ignorara. Esses foram os primeiros passos de um amor que se estendia além das barreiras que ele nunca permitira que entrassem em sua vida. Agora, Ricardo está diante de um dilema. Será que ele conseguiria superar seu passado e abrir seu coração, ou se perderia nas sombras de sua dor? Com cada batida do coração, a expectativa aumentava. O desfile não apenas prometia ser um espetáculo de moda, era a última chance de Ricardo encontrar não só amor, mas também um propósito real.
Mas então, uma batida estrondosa irrompeu pelo salão. A multidão ficou em silêncio, e Ricardo sentiu seu coração parar. Ele olhou em direção à porta e viu uma figura conhecida, mas inesperada. Era alguém do passado, alguém que podia mudar tudo novamente. Clara? A voz dele falhou em meio ao choque. E agora? O que isso significaria para ele? Como lidar com a presença dela diante de um momento que deveria ser de renovação? O desfile tomava um rumo que Ricardo jamais esperava, e as consequências daquela noite estavam apenas começando a se desenrolar. O silêncio no salão era palpável, como se o tempo tivesse parado. Ricardo sentiu os olhares das pessoas que antes o aplaudiam, agora voltados para a entrada, onde Clara estava. A imagem dela o atingiu como uma onda, invadindo seus pensamentos com lembranças rápidas e intensas. Aquele sorriso, os olhos que sempre pareciam entender sua dor e suas alegrias, e a sensação de conforto que ele conhecia tão bem. Agora, tudo parecia se misturar em uma dança estranha de nostalgia e ansiedade. Clara avançou, seu vestido esvoaçante parecendo dançar ao seu redor. Mas ela estava paralisada, como se a realidade de estar diante dele a houvesse congelado também. As emoções em Ricardo eram um furacão. Ele queria correr até ela, abraçá-la e perguntar o que a trouxe de volta. Mas havia uma barreira invisível, uma história não contada entre eles. Ricardo? A voz dela era suave, quase um sussurro, mas ele podia ouvir a angústia dentro daquelas duas sílabas. A sala, cheia de moda e glamour, agora parecia uma prisão. Tudo o que ele queria era que aquele momento fosse diferente, que ele pudesse perguntar mais, explorar os sentimentos que nunca cessaram. Mas ao mesmo tempo, ele temia o que essa conversa poderia causar. Clara? Você está aqui? Ele tentou manter a voz firme, mas a fraqueza em suas palavras denunciava sua vulnerabilidade. Os murmúrios da multidão foram abafados pela necessidade de entender o que estava acontecendo. Desculpe por interromper seu desfile, mas eu precisava falar com você. Precisava te ver, ela disse, dando um passo à frente. Ricardo notou que suas mãos tremiam levemente, e isso só alimentava a tempestade dentro dele. Que peso aquela conversa traria? Você não deveria estar aqui. É um evento importante para mim, para minha carreira. Falou, quase como uma defesa, sem saber ao certo se estava se defendendo dela ou de si mesmo. O olhar de Clara abandonou suas feições bem cuidadas e mergulhou fundo nos olhos de Ricardo. Ele almejava encontrar respostas nos olhos dela, mas se perdeu na dor que refletiam. Eu sei que é importante, mas nós somos importantes também. E você não pode simplesmente esquecer o que tivemos. Clara disse, cada palavra soando como uma faca cortando a tensão no ar. A paixão e o amor que haviam compartilhado voltaram em um flash. Ele se lembrou de como haviam sonhado juntos, como suas esperanças pareciam reais e ao alcance das mãos. Uma mistura de sentimentos tomou conta de Ricardo. Raiva, amor, saudade. Ele queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Por que ela tinha que aparecer agora? Por que não há um momento em que tudo pudesse ser diferente? Ana, que até então observava o desenrolar da cena com atenção tingida de preocupação, se aproximou furtivamente e sussurrou. Ricardo, você precisa decidir o que quer para a sua vida. O olhar de Clara se fixou nele, enquanto o mundo ao redor se tornava um borrão. Uma parte de sua mente gritava por liberdade, por um futuro novo, enquanto outra parte queria retornar ao consolo do passado. Uma luta interna feroz tomava conta. O desfile que deveria consolidar uma nova fase em sua vida se tornara um campo de batalha emocional. Em meio à confusão, ele percebeu a mulher na entrada, a beldade atraente que capturou seu olhar antes, agora observando com curiosidade e confusão. O contraste entre o passado de Clara e a promessa do futuro continha um peso que parecia insuportável. Assim que Clara abriu a boca novamente para falar, a multidão aguardava, e seu coração se preparava para a verdade que poderia mudar tudo. Ricardo, eu voltei porque eu nunca parei de te amar e... A frase dela pairava no ar, prestes a tomar forma e dar sentido a todas as suas dúvidas. E o que isso significaria agora? Haviam tantos questionamentos que ainda precisavam ser respondidos. Entretanto, antes que a frase acabasse, o clima no salão mudou. Um estrondo chamando, algo alarmante, ressoou,
quebrando o momento e desviando a atenção de todos. Ricardo virou-se abruptamente, enquanto o chão sob seus pés parecia se mover. O que estava prestes a acontecer poderia marcar o fim de tudo, ou o início de algo inesperado. O som do estrondo ecoou no salão, como se a terra estivesse se partindo sob seus pés. A multidão que antes respirava o glamour e a expectativa do desfile, agora parecia uma horda de formigas agitando-se em pânico. Ricardo, ainda paralisado pela presença de Clara, viu as pessoas começarem a se movimentar, enquanto uma mistura de medo e curiosidade tomava conta do ambiente. O olhar de Clara estava fixo em Ricardo, uma dança de emoções em seu rosto. Ele podia ver que ela estava tão atenta ao que estava acontecendo quanto ele, mas em um mundo tão instável, a conexão deles parecia ainda mais frágil. Ricardo, você está bem? Ana, a amiga, havia se tornado uma âncora em meio ao caos. Sua voz soava distante, mas sua expressão denotava preocupação. Preciso que você se concentre. Vamos para longe disso. Mas como ele poderia se concentrar em qualquer coisa quando o passado e o presente estavam colidindo bem ali? As palavras de Clara circulavam em sua mente. Amor, passado, arrependimentos, tudo se misturava. Ele queria gritar que sim, que ainda a amava, mas o estrondo e a agitação o impediram de coordenar seus pensamentos. O caos crescia, e uma voz feminina, grave e autoritária, cortou a confusão. Pessoal, por favor. Preciso que todos mantenham a calma. O evento não foi cancelado, mas devemos nos dirigir à saída imediatamente. Há uma situação de emergência. Ricardo, quase sem querer, olhou novamente para Clara. O ambiente ao redor dos dois parecia se desvanecer, e tudo o que restava eram seus olhos, um em direção ao outro. O toque de saber que o que estava prestes a acontecer poderia mudar suas vidas para sempre ecoava em seu coração. O que ele deveria fazer? Falar sua verdade agora ou correr para a segurança? O instinto de proteção contra a vulnerabilidade era uma batalha constante em sua mente. Ricardo, Clara começou novamente. Uma ansiedade tomava conta de sua voz. Eu não estou aqui para te atrapalhar. Estou aqui porque eu sinto que devemos resolver isso. Estou disposta a lutar por nós. As palavras dela o desarmaram. A ideia do futuro poderia ser um misto de risos e lágrimas, e também de riscos e incertezas. Os gritos da multidão soavam como um pano de fundo distante, enquanto ele se perdia na profundidade do olhar de Clara. Parte dele queria esquecer a confusão e se lançar naquele amor que nunca extinguira, enquanto outra parte insistia em buscar segurança. Eu não consigo pensar assim agora. Há tanta coisa acontecendo, ele murmurou, a voz trêmula, vulnerável. O medo de abrir seu coração de novo colidiu com a esperança que Clara trazia. Só me escute, por favor. Não podemos deixar que nossa história termine sem tentarmos novamente. As palavras dela eram como uma corda lançada em meio à maré agressiva, tentando puxá-lo para a superfície. Mas naquele momento, um novo eco estrondoso surgiu, e a luz acima começou a piscar, aumentando a sensação de desespero dentro dele. A segurança parecia distante, enquanto algo inesperado pulsava nas entranhas do salão. Então um grupo entrou correndo, parecendo apressado e preocupado. Um dos homens, com um microfone em mãos e uma expressão de seriedade colada ao rosto, se dirigiu ao público. Pessoal, temos um problema na segurança do local. A situação se tornou crítica. Precisamos evacuar agora. Ricardo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Aquela ordem o empurrou para a frente, mas não sem antes olhar uma última vez para Clara, questionando se ele estava prestes a escolher o caminho mais difícil ou se ele se arriscaria a ser um completo tolo em nome do amor. O que ele escolheria? A segurança ou o amor verdadeiro? Enquanto as pessoas se moviam para a saída, sua decisão pairava no ar, tão incerta quanto o futuro que o aguardava. Não tinha certeza se o que estava prestes a acontecer era um final ou um começo. O que essa experiência o ensinaria sobre o amor que permanecia aceso? Ele respirou fundo, pronto para dar um passo à frente, mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. E se, no momento mais crítico, a escolha errada custasse tudo? O ar estava denso, como um manto de expectativa, enquanto a multidão se agitava, buscando a saída com uma pressa quase frenética. Ricardo sentiu seu coração disparar, somente confusa entre o impulso de correr e a vontade de não deixar Clara para trás. Ele se virou, encarando-a, e mesmo em meio ao caos, algo dentro dele queimava como um fogo inextinguível.
Ricardo, precisamos ir agora. Ana puxava seu braço, mas ele estava absorto, capturado pelo lampejo de esperança nos olhos de Clara. A urgência da situação contrastava com a suavidade daquele momento. Ela se aproximou, quase hesitante, e as palavras que saíram de sua boca foram um sussurro em meio ao tumulto. Se formos, talvez a gente não tenha outra chance. A voz dela se quebrou e a fragilidade de sua declaração cortou profundamente. O mundo ao redor deles poderia desmoronar, mas ali havia um espaço sagrado, onde suas almas ainda dançavam juntas. Estou tão confuso. A honestidade de Ricardo teve um gosto amargo. Ele queria encontrar a certeza em suas palavras, mas a verdade era que nada parecia claro. Escuta, nós sempre conseguimos superar as dificuldades juntos. Não há uma razão para acharmos que agora será diferente. Clara segurava seu olhar. Suas mãos tremiam levemente, mas havia determinação em seu foco. Era como se ela soubesse que aquele instante era um divisor de águas. O estrondo veio de novo, fazendo as luzes piscar como se o próprio céu estivesse se despedaçando. Ricardo sentiu um frio na barriga, não da adrenalina, mas da possibilidade de perder Clara novamente. E se o amor não for suficiente? A dúvida quase o sufocava, mas a expressão dela lhe dizia o contrário. Eu não quero que o medo nos separe. Ela insistiu, as palavras carregadas de emoção. Estou aqui porque não desisti de nós, porque você ainda é tudo que eu. Ela não terminou a frase, mas ele entendeu. A esperança fluía entre eles, tão pautável quanto o caos à sua volta. Ele desejou poder agarrá-la e correr para fora, mas havia algo em seu peito que o enredava. O que ele buscava não era apenas a segurança do momento, era entender se podia acreditar novamente. Então vamos. A decisão dele saiu mais forte do que pensava. Clara sorriu, um sorriso que iluminou seu ser em meio à escuridão. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas naquele instante era como se o universo tivesse se alinhado. Eles se uniram, movendo-se como uma só entidade, mas o movimento da multidão parecia uma onda implacável. Eles passaram entre grupos de pessoas, alguns chorando, outros clamando por notícias do que acontecia. Tudo girava, enquanto Clara e Ricardo seguiam em frente, grudados como se fossem as âncoras um do outro. Quando finalmente alcançaram a saída, a luz do luar banhava a cena, revelando um mundo diferente. O desespero estava atrás deles, mas a nova realidade também trazia coisas desconhecidas. Naquele momento, Ricardo tomou a mão de Clara e, em um impulso que não soube explicar, puxou-a para mais perto. Vamos nos afastar um pouco, ele sugeriu, puxando-a para um canto mais tranquilo. O som da multidão agora estava distante, e o ar fresco noturno envolvia-os, como um abraço reconfortante. Ali, longe do caos, Ricardo olhou para Clara. Havia um novo brilho em seus olhos, e ele percebeu que a vida estava lhes dando uma nova oportunidade. Quando eu digo que quero tentar, estou falando de tudo, Clara. De nós, do que perdemos, do que ainda pode ser. Antes que ela pudesse responder, um barulho abrupto os trouxe de volta à realidade. Um grupo de pessoas surgiu, e entre elas estava um homem que parecia de alguma forma familiar. Ele se aproximou, e a expressão em seu rosto fez o coração de Ricardo parar. Clara, o homem chamou, com um tom entre surpresa e confusão. É você? O passado não estava enterrado, ele voltara para assombrá-los. Ricardo sentiu como se o chão sob seus pés começasse a se desfazer novamente. A certeza da segurança que tinham encontrado se transformou em um novo dilema. O que fazer agora? Cada passo estava prestes a reescrever suas histórias mais uma vez. Ricardo ficou paralisado. A voz do homem soou como um eco que trouxe de volta lembranças antigas, momentos que ele preferiria ter deixado no passado. Clara, por sua vez, parecia ter congelado no lugar, os olhos arregalados entre a surpresa e um misto de alegria e confusão. Ricardo sentiu seu coração afundar. Diego, Clara finalmente murmurou, quase como um sussurro. O próprio nome soou como um grito em seu interior. O homem diante deles tinha sido uma sombra significativa em suas vidas, alguém que não deveria ter voltado, e aqui estava, despedaçando aquele instante de reconciliação que acabaram de construir. Ricardo trocou olhares com Clara,
e uma tempestade de emoções passou entre eles. Ele é o seu ex-namorado? A pergunta saiu da boca dele involuntariamente, a incredulidade tingida de ciúmes. Não, Ricardo, Clara respondeu rápido, mas a hesitação na sua voz era inegável. Nós não estamos juntos há anos, você sabe disso. Ele só... Clara engoliu em seco, buscando as palavras em meio à confusão. Diego, encostado na parede e com um semblante que misturava nostalgia e dor, avançou alguns passos. Clara, eu nunca parei de pensar em você. O que aconteceu entre nós foi complicado. Ele olhou para Ricardo, sua presença parecendo desferir um golpe na fragilidade do momento. Ricardo não queria ouvir mais. A imagem do homem diante dele o fazia sentir como se estivesse perdendo Clara novamente, mesmo que a relação deles não tivesse recomeçado oficialmente. Havia algo tão intenso nas palavras de Diego, uma paixão não resolvida, que fazia o peito de Ricardo apertar. Por que você voltou agora? Ricardo perguntou, tentado pelo impulso de defender seu espaço e reafirmar sua presença. Eu sou um bilionário agora. Fiz uma fortuna investindo em moda, Diego respondeu, achando uma segurança nas palavras, mas ninguém parecia se importar com isso. A verdade é que eu nunca parei de amar a Clara. Estava tão perdido sem ela. Quero tentar de novo. É diferente desta vez. A revelação soou como um trovão. O desespero que Ricardo sentia era palpável, como um bilionário jogando na cara dele a sua incapacidade de tornar a vida de Clara mais fácil. Naquele instante, tudo o que Ricardo acreditava sobre sua própria luta parecia desmoronar sob o peso da realidade. Diego, tudo mudou. Clara finalmente tomou a palavra, a voz dele ecoando como um medidor de sua força. Eu estou tentando reconstruir minha vida. Eu tenho uma nova história com Ricardo. Mas já era tarde. O olhar do homem era um misto de dor e esperança, e a fragilidade do momento a deixava sem saber que rumo tomar. Ricardo sabia que precisava se posicionar, dar um passo à frente, mas o medo paralisante de perder Clara de novo era inegável. Clara precisa decidir agora, ele disse, a voz embargada. Estamos em frente ao passado ou ao futuro? Que caminho você vai escolher? Ele sentiu que a mera pergunta poderia mudá-los por completo. Suspenso na resposta dela, o restante do mundo parecia desvanecer. Clara olhou entre os dois. Seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas. Ricardo viu a batalha interna se desenrolando na expressão dela, e chamuscou por um momento, a certeza de que talvez não houvesse uma escolha certa. E se o futuro deles fosse ensombrado por essas memórias não resolvidas? O silêncio se arrastou, enquanto a decisão pairava no ar. O que acontecerá quando Clara abrir a boca? O coração de Ricardo estava nas mãos dela, e ele só poderia esperar que suas escolhas o levassem de volta para a luz. O silêncio que se estabeleceu foi cortante. Clara parecia estar em um pesadelo, uma situação que nunca desejou experimentar novamente. O olhar arrependido de Diego e a decepção evidente nos olhos de Ricardo formaram um triângulo de tensão que era palpável. Clara, Ricardo começou, mas a voz dele falhou. Ele queria a resposta dela, mas não sabia como continuar sem deixar transparecer o desespero. O dilema girava em torno deles como um furacão, e Ricardo não fazia ideia de como sair dele. Ricardo, hesitou, suas palavras lutando para encontrar uma saída. Era evidente que sua mente estava cheia de memórias do passado, mas também de novos planos que estavam começando a se formar. Diego interveio, mas o olhar de Ricardo cortou a fala dele. Não era a hora para ele falar. Era o momento de Clara. Diego se afastou, colocando as mãos nos bolsos, claramente em um estado de vulnerabilidade que fez Ricardo sentir uma pontada de empatia. Mas empatia não era o que ele queria naquele momento. Ele desejava a certeza do coração dela. Eu não espero que você escolha entre nós, Clara, Diego dissera, numa tentativa de suavizar a carga emocional. Mas a vida é curta. Eu sei que posso te dar o que você deseja, o que você merece. A resposta de Clara falhou em ser clara. A insegurança em seus olhos fez o coração de Ricardo parecer um piso em seu peito. Como alguém podia ser tão confuso e ao mesmo tempo tão apaixonado? Ele sentia que a vida estava se desvanecendo em um momento que deveria ser repleto de felicidade e recomeços. E o que você acha que eu quero, Diego? Clara perguntou, a voz tremendo.
Você veio aqui com seu dinheiro e seus sonhos, mas você se esqueceu de quem eu sou de verdade. O que eu realmente quero não pode ser comprado. As palavras de Clara atingiram Ricardo como uma onda de esperança. Ele queria acreditar que ela estava percebendo a verdade, que o que havíamos construído juntos era mais forte do que qualquer fortuna. Mas então, um sentimento misto de medo surgiu. E se Diego fosse mais do que simplesmente o ex-namorado? Eu não sou o mesmo de antes, Diego respondeu, sua voz mais baixa, quase quebrada. Eu mudei, e eu quero te provar isso. Mais do que qualquer coisa, eu apenas queria uma chance. Ricardo apertou os punhos. O discurso emocional de Diego queria se instalar nas entranhas de Clara, e isso o incomodava profundamente. Você não pode deixar que ele te influencie, Clara. Suas ações até aqui têm mostrado que está procurando por um futuro e não por memórias. Sua voz estava carregada de urgência e cada palavra parecia um grito silencioso. E então, finalmente, Clara respirou fundo, parecendo mais decidida. Ricardo, eu não posso fazer isso agora. Preciso de um tempo para pensar. As palavras sentiram como um golpe para os dois homens. Diego recuou, claramente incomodado. Ricardo sentiu a frustração borbulhar dentro dele. Como ela podia querer pensar? A decisão era apenas dela. Não era a hora de hesitar. Clara, isso não é justo. Ele não continha sua voz mais. Você não pode fazer isso conosco. O olhar dela dançou entre os dois, a indecisão inegável em seu semblante. Ricardo sentiu o tempo parar. Seriam apenas momentos até que ela tomasse uma decisão, e cada segundo pesava como uma eternidade. Uma parte dele queria correr e puxá-la para perto, dizer que o amor deles era real, que o que estavam construindo juntos era mais importante do que tudo. Mas se ela escolhesse Diego, ele saberia que deveria deixar que ela seguisse o coração. O que aconteceria depois que Clara formulasse uma resposta? As nuvens escuras da incerteza pairavam sobre eles, e o futuro parecia mais confuso do que nunca. O vento soprou suavemente, balançando os cabelos de Clara enquanto ela tentava processar a enxurrada de emoções que a rodeava. O ar parecia pesado, quase opressivo, de tão denso que estava de sentimentos não ditos. O que estava em jogo não era apenas um amor, mas os fragmentos de sua própria identidade que se entrelaçavam naquelas duas figuras que a encaravam com tanto desejo e esperança. Diego, encostado em um canto da sala, parecia um homem quebrado. A vulnerabilidade exposta naquele instante tornava ainda mais difícil para Clara discernir o que sentia. Ele havia sido seu amor, sua segurança em tempos tumultuados, mas o tempo também mudara seu coração. A ideia de recomeçar com Diego despertava uma nostalgia misturada à dúvida, e isso a incomodava mais do que gostaria de admitir. Do outro lado, Ricardo emitia uma energia palpavelmente diferente. Ele era o novo, a possibilidade de algo refrescante e vibrante. Com ele, Clara se sentia leve, como se o peso do mundo tivesse diminuído. As lembranças do passado não o tornavam menos atraentes. Pelo contrário, ele era uma lufada de ar fresco em sua vida agora caótica. Clara, Ricardo tinha a voz suave, quase como se estivesse tentando não quebrar o momento mais ainda. Independente da sua decisão, eu sempre estarei aqui. Apenas me ouça. O que nós temos é verdadeiro. Ela olhou nos olhos dele e sentiu uma centelha de algo que não sabia descrever. Aquele lugar era seguro, enquanto Diego, com seu ar de arrependimento, oferecia um tipo diferente de segurança, que era mais limitada, mais viciada em memórias. Era como um abrigo que não a deixaria crescer, apenas a aninharia em um passado. Eu só quero que você seja feliz, Diego falou, a voz embargada. Se isso significa ficar comigo, eu farei tudo por você. Mas se você precisa de espaço, eu entendo. Só não quero que você se sinta pressionada, por ninguém. As palavras eram sinceras e claras, mas a intensidade com que elas foram ditas fez Clara estremecer. Aquele amor era desafiador, quase devastador, e a ideia de libertar Diego de suas expectativas, apenas para dar um tempo a si mesma, parecia cruel. Não é só sobre escolher alguém, Diego, é sobre me encontrar novamente, Clara disse, quase em um sussurro. Eu sinto que estou perdida entre seus mundos. Precisava de tempo para descobrir o que eu realmente quero. Ricardo a observou de perto. Era como se ele estivesse escutando não só suas palavras, mas as entrelinhas de sua alma. Ela se sentia exposta, mas ao mesmo tempo acolhida.
Havia tanta coisa não dita entre eles, um espaço que clamava por ser preenchido. Você não precisa se explicar para mim, Clara. Apenas saiba que seu valor não diminui com a indecisão. A vida é feita de escolhas, e cada uma delas pode trazer dor ou felicidade. Escolher a si mesma é sempre um ato de bravura, disse ele, a voz carregada de emoção. Clara sentiu uma onda de gratidão por ter alguém que a compreendia tão completamente. E por um instante, o futuro parecia um pouco mais claro. Uma luz tênue se acendeu dentro dela, e a ideia de que poderia haver um caminho para a felicidade sozinha a encorajava. Mas antes que pudesse articular mais, o celular de Diego vibrou, cortando a atmosfera tensa. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou, uma sombra de preocupação passando por seu rosto. Desculpa, preciso atender. Pode ser algo importante, murmurou, afastando-se alguns passos. Enquanto ele falava ao telefone, Clara trocou um olhar significante com Ricardo. Era um momento congelado no tempo, onde tudo parecia relevante e insignificante ao mesmo tempo. O que ela não esperava, porém, era a reviravolta que estava por vir. O celular de Diego colidiu com o chão enquanto ele murmurava, a atenção dele agora totalmente voltada para Clara. Clara, preciso saber, você me ama? A pergunta pairou no ar como um eco, e Clara sabia que sua resposta mudaria tudo. O que ela escolheria dizer a seguir poderia definir não só seu futuro, mas também o que estava reservado para ali adiante. O peso da decisão era quase insuportável. O que ela realmente sentia? O amor, a dúvida, a liberdade, tudo isso girava em sua mente, enquanto a verdade a chamava com a força de uma tempestade. O olhar de Ricardo permaneceu fixo nela, a expectativa brilhando em seus olhos. O que Clara nunca imaginou era que a resposta traria à tona uma revelação que mudaria não apenas suas vidas, mas também as vidas de todos ao seu redor. Clara sentiu o coração disparar, como se o tempo tivesse desacelerado, e a sala ao redor dela se tornasse um eco distante. A pergunta de Diego reverberou em seu peito, inflando um vazio que ela não sabia existir. O que ela sentia? Era amor? Era arrependimento? Ou seria apenas a necessidade de conforto? Diego, sua voz mal saiu, mas a expressão dele já dizia tudo. Ele estava tão fragilizado, tão vulnerável, que a culpa começou a corroer sua coragem. E embora seu coração estivesse em conflito, ela sabia que precisava ser honesta. Eu não sei, ela finalmente admitiu, com lágrimas começando a se acumular em seus olhos. Amo você, mas não posso me deixar levar só por isso. Eu sinto que ao longo do tempo nós dois mudamos. A respiração dele ficou entrecortada. Clara viu a faísca de dor e alívio em seus olhos ao mesmo tempo, uma luta entre o que ele sonhara e a dura realidade. Ricardo, do outro lado, observava tudo com um silencioso respeito, a expressão dele misturando expectativa e preocupação. Clara, Diego disse, a voz trêmula. Eu não quero ser o motivo da sua tristeza. Se você precisa de tempo, eu entendo. Mas, por favor, não me deixe sem uma resposta. Só me diga o que está em seu coração. Ricardo interveio de maneira delicada, sabendo que cada palavra poderia alterar o clima tenso. Diego, talvez o que ela precisa é de um espaço. Às vezes, dar um passo para trás é a única maneira de ver o caminho à frente. Diego lançou um olhar preocupante para Ricardo, como se tentando decifrar suas intenções. Clara se sentia exposta, como se estivesse em uma arena cheia de olhares. Todo mundo parecia esperar ansiosamente pela sua resposta, e ela desejava ter todas as palavras corretas. A verdade estava se acumulando dentro dela, pulsando com a força de um furacão. E por um momento, ela considerou as coisas que nunca dissera. O medo do desconhecido estava ali, mas também havia uma centelha de esperança. Olhem, ela começou, respirando fundo. Eu quero me permitir sentir. Eu não quero me prender aos padrões do passado. Diego, você foi meu porto seguro, e eu sinto carinho por você, mas ao mesmo tempo, sinto que a minha alma deseja muito mais. Silêncio. O peso da confissão pendia na atmosfera, e Clara percebeu que agora estava mais exposta do que nunca. Às vezes, o amor não é suficiente, não é? Ela murmurou, a dor se entrelaçando nas palavras. Talvez a gente tenha crescido em direções diferentes. Diego fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra. Clara percebeu que as lágrimas que grudavam em seus cílios eram reflexo não apenas de dor, mas de um amor genuíno, uma vulnerabilidade que ele nunca mostrara antes. Era difícil vê-lo sofrer. Eu entendo, Clara.
Ele finalmente disse, a voz baixa, quase um sussurro. Se isso é o que você precisa, então eu respeitarei. Mas me permita que eu não o aceito bem. Vocês dois têm mais em jogo do que apenas um coração partido. Ricardo interveio, estendendo as mãos em um gesto de reconciliação. A liberdade é um ato de amor em sua forma mais pura. Se vocês se encontraram um dia, por que não deixar viver essa escolha? A tensão na sala começou a dissipar-se, mas a sua própria incerteza a envolvia como uma névoa. Clara não sabia exatamente o que fazer a seguir, mas algo dentro dela se acendia, um desejo de explorar essa nova liberdade e talvez, só talvez, se descobrir mais capaz do que imaginara. E antes que ela pudesse processar tudo, o celular de Diego vibrou novamente, mas desta vez foi por um motivo diferente. Ele olhou para a tela e a cor de seu rosto mudou, deixando Clara intrigada. É a minha mãe. Ele interrompeu, a preocupação rapidamente se transformando em desespero. Ela teve um acidente. Clara sentiu o coração apertar. A situação mudara drasticamente, e a possibilidade de continuar a conversa sobre seu relacionamento desaparecia em meio àquela nova tempestade. O que mais ele estaria enfrentando? O que aconteceu? Ela olhou para Ricardo, sem saber o que esperar. A vida que pareceria estar se movendo em direções claras, agora se tornava uma confusão novamente. E, de repente, a dúvida preenchia não só seu coração, mas o espanto com o futuro. Como ela poderia escolher entre dois mundos que se desmoronavam? E mais ainda, como seria a vida de todos eles a partir de agora? A intensidade da situação era quase palpável. As emoções estavam à flor da pele, e Clara não sabia como lidar com a avalanche de sentimentos que surgiam dentro dela. A revelação do acidente da mãe de Diego fez o ambiente parecer ainda mais pesado, como se as esperanças e os anseios que surgiam na conversa anterior agora fossem tragadas por uma nova realidade. Diego, o que aconteceu? Clara perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. O impacto de suas palavras a fazia sentir que todo o contexto anteriormente criado em sua mente se dissipava. Vou precisar ir imediatamente. A médica disse que a situação é crítica. Diego respondeu, suas mãos trêmulas segurando o celular. O olhar dele estava longe, perdido em um labirinto de incertezas e medos. Eu vou com você, Clara disse, a decisão saindo de seus lábios como um grito de ajuda. Antes que pudesse processar perfeitamente as implicações, um impulso ocorreu. O amor e a preocupação pela vida de alguém que já foi parte de sua história se misturavam com o tumulto que ainda sentia em relação a Ricardo. Ricardo, que até aquele momento mantinha distância nas sombras do dilema, decidiu interceder. Clara, você não precisa fazer isso. Seu coração está em conflito. Estar ao lado dele agora pode complicar ainda mais tudo o que acabamos de discutir. Suas palavras eram racionais, mas a emoção dela não concordava. Mas eu não posso ignorar o que está acontecendo. E se a mãe dele precisar de apoio? Clara retrucou, com a voz carregada de uma determinação que ela não sabia que possuía. Ela precisa de você, não de mim. Diego se fez presente novamente, agora sem hesitações. Não quero que você se sinta obrigada a ir. É nossa história, mas você não precisa carregar esse peso agora. A tensão no ar era quase insuportável. O futuro que até então parecia fluir suavemente, agora se tornava um redemoinho de incertezas. Clara olhou nos olhos de Ricardo, buscando alguma forma de conforto na profundidade do olhar dele. Havia uma marca de preocupação, mas também uma centelha de compreensão. Ele sabia que aquele era um momento que ia além deles, um momento em que estaria em jogo algo maior. Talvez, Ricardo começou, a voz baixa, você deva seguir seu instinto. A vida muitas vezes traz reviravoltas que não conseguimos prever. Se você sente que deve ir, então vá. Ele a observou, percebendo que ela estava em constante conflito, e mesmo sem querer, uma parte dele queria que ela escolhesse que o amor deles era suficiente para superá-lo tudo. Clara suspirou, considerando as palavras de Ricardo, mas a dor no olhar de Diego a fez tomar uma decisão. Certo, eu irei, ela afirmou, a voz firme. Mas estarei ao seu lado, Diego. Precisamos ver como sua mãe está. E quando ela se virou, Ricardo a observou, um misto de orgulho e dor se formando dentro dele. O caminho para o hospital era uma combinação de incertezas e inquietações. As luzes da cidade passavam como flashes,
A paisagem era uma confusão de cores e sombras. O silêncio que pairava no carro era anestesiante. Clara sentia como se estivesse dividida entre dois mundos, e cada quilômetro percorrido tornava a escolha mais dolorosa. O hospital estava um caos. A recepção era um aglomerado de vozes tensas e olhares preocupados. Clara e Diego se aproximaram da área de emergência, onde os enfermeiros corriam de um lado para o outro, enquanto ela se permitia ser absorvida pela adrenalina do momento. Ele tinha que estar focado, e ela faria o possível para apoiá-lo. Eu não posso perder minha mãe, Diego murmurou, a vulnerabilidade exposta em sua voz. Clara sentiu um aperto no peito. A vida tinha um jeito cruel de trazê-los juntos em momentos de dor. Ela queria lhe dar forças, mas a incerteza em seu olhar a afligia. Quando finalmente conseguiram conversar com o médico, o ar parecia mais pesado do que nunca. Ela está estável e em observação, mas os próximos dias são críticos, o médico informou, ressaltando a fragilidade da situação. Aquelas palavras pesadas caíram sobre eles como uma sentença, e Clara sentiu seu próprio coração se apertar. Diego respirou fundo, num esforço visível para se manter em pé. Clara estava ao seu lado, e naquele momento sua presença significava mais do que poderia expressar. Se a vida os unira no meio do caos, talvez agora fosse hora de encarar tudo de peito aberto. Precisamos ficar juntos, independentemente do que acontecer. Você não está sozinha, Clara disse, segurando a mão de Diego. Aquela pequena ação criou um fio de conexão que superava o tumulto em que estavam mergulhados. Enquanto esperavam notícias, as horas se arrastavam. O amor que antes parecia uma escolha leve, agora virava um peso. Enquanto Clara sustentava o olhar de Diego, a preocupação e a fragilidade do momento traziam à tona a força que ela nunca soube que tinha. Havia uma coragem em ser vulnerável e estar presente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o médico apareceu novamente. O coração de Clara disparou e ela segurou a mão de Diego, impelida pela esperança. O semblante do médico era sério, mas aos poucos um leve sorriso se desenhava em seu rosto. Ela está reagindo bem ao tratamento. Temos boas notícias, o médico anunciou. Clara sentiu o alívio inundar seu ser. O amor e a dor ainda dançavam ao redor dela, mas por um instante os fardos pareciam mais leves. Diego respirou fundo, deixando um sorriso surgir lentamente em seu rosto. O momento de tensão se dissipara e a esperança do amanhã começou a nascer. Depois de algumas horas, os dois se encontraram descansando em um banco do hospital. A conversa se tornou mais leve, e quando Clara olhou para Diego, havia um brilho diferente em seus olhos, como se os pesares da vida já não os aprisionassem. Obrigada por estar aqui, Clara. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ele disse, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Ela sorriu e, em um impulso, segurou a mão dele novamente. Era um gesto simples, mas carregado de promessas. E mesmo que tudo estivesse incerto, o que aconteceria com sua mãe, o que significava isso para eles, ela sabia que enfrentariam o futuro juntos, com mais coragem e verdade do que antes. Pode ser que a vida nos ofereça várias escolhas, Diego. Às vezes precisamos enfrentar nossos medos e permitir que o amor nos guie, independentemente da dor. Respondeu Clara. E enquanto a noite se desenrolava, havia um sentimento de renovação no ar. O que antes parecia ser um beco sem saída, estava começando a se abrir. O amor por si só poderia não ter respondido todas as perguntas, mas havia aberto portas que antes estavam fechadas. Enquanto Clara refletia sobre tudo o que havia acontecido, uma compreensão profunda a inundou. Ela precisaria se encontrar antes de decidir qualquer coisa. Mas o diálogo agora já não era feito de perdas, mas de esperanças. E assim, à medida que a vida avançava, seu coração permanecia tão aberto quanto desafiador. O que as escolhas ainda trariam? O que o futuro reservava? O desconhecido se desenrolava, como uma canção suave que começava a tocar. E naquele instante, Clara sabia que não importava a direção que tomassem, eles estariam prontos para enfrentá-la. As sombras poderiam voltar a se erguer, mas juntos, como sempre, eles encontrariam a luz novamente. E à medida que a noite se tornava mais calma e as estrelas davam seu brilho, Clara sentiu uma centelha de esperança. Era um momento de novos começos, um ciclo de renovações, e em seu coração o amor pulsava, prometendo dias melhores. Precisava acreditar que, no final, tudo poderia se transformar, tanto para ela quanto para Diego. Então, diante daquela nova realidade, Clara sabia que era hora de seguir em frente.
mas não sem entender que o amor era um espaço infinitamente complexo, repleto de dor, mas também de beleza, e ela estava mais do que disposta a explorá-lo. Ao mesmo tempo, uma reflexão se formava. Ela se daria a chance de aprender com cada traço dessa nova jornada. E assim a vida seguiria, com suas surpresas e desafios, e Clara estaria pronta para acolher todas elas. E agora, a você que acompanhou essa história até aqui, não se esqueça. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo, porque esse é o momento de mostrar seu apoio. Comentar suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você pensou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apoie o canal e faça parte dessa jornada.